Estamos no mês das bruxas, outubro, e você sabe que muita gente diz que bruxa tem pacto com o diabo. Escucha las palabras de las brujas. E vocês têm noção do que é estar de plantão no hospital e de repente nasce um bebê com chifres, rabo, corpo peludo e sai xingando todo mundo? Deus me defenderai. Não satisfeito, o desgramado pula pela janela do terceiro andar e desaparece, deixando o ABC paulista em pânico por semanas. Pois é, foi exatamente isso que o jornal Notícias Populares publicou em pleno domingo do Dia das Mães, em 1975. O caso do bebê diabo virou uma febre nacional. Crianças desapareceram das ruas, padres surtaram e até o Zé do Caixão entrou na história. Vou dar um jeito nisso! Hoje a gente vai mergulhar nessa história que é um cruzamento entre lenda urbana, histeria coletiva e sensacionalismo descarado. Eu sou o Lucas Gama. E eu sou o Fernando Mendonça. E esse é o... Para entender essa história, a gente precisa conhecer o jornal que criou essa criatura. O Notícias Populares, também chamado de NP, era um jornalão sensacionalista da Folha de São Paulo feito para causar, gente. Era o jornal da tragédia, do sangue, do vampiro de Osasco, da loira fantasma. E o público fiel? Gente simples que adorava uma crendice e também mais vulnerável a esse tipo de narrativa por conta do contexto social e educacional da época. Basicamente o jornal era aquilo que as pessoas faziam nas calçadas, né? Sentar e contar ali um caos. Eu tenho uma fofoca pra lhe contar, a senhora gosta de fofoca? Mas em 1975, eles acertaram em cheio numa história que parecia ter saído direto do inferno. Dia 11 de maio de 1975, capa em letras garrafais. Nasceu o diabo em São Paulo. Diziam que em São Paulo, em São Bernardo do Campo, no ABC, nasceu um bebê com chifres, rabo, corpo peludo e que já falava. E não era falando... Sim, mamãe! Não, era xingando todo mundo e ameaçando os médicos de morte. Fim do mundo. A justificativa? A luz do dia incomodava a gata, gente, que dava chilique. Enfim, já era gótico desde bebê, né? E não parou por aí, tá? No dia seguinte, a manchete dizia que o bebê diabo fugiu do hospital pulando a janela do terceiro andar. E assim começou o pandemônio. Desavenças. Ai, ai! Barraco! Acidentes de carro. Surtos. Tudo era culpa do bebê. Diabo! Moradores do ABC trancavam as portas antes do pôr do sol. Criança na rua? Nem pensar. E claro, começaram os relatos de aparições. O bebê andando por telhado, assustando taxistas, derrubando o culto de Umbanda. Tinha até relato. Engraçado, né? O pessoal fala que Umbanda é do diabo. Os que são intolerantes. Por que ele ia querer desgraçar o culto de Umbanda, então? Viu aí, intolerante? Óbvio que não é. É verdade. Enfim, tinha até relato dele pedindo para um taxista levá-lo pro inferno. Literalmente. Toca pro inferno, motorista. A corrida pro inferno, será que é muito cara? Olha, eu não sei, mas eu não queria pegar. Tem lugar que a gente pega, inclusive Sete Além pode ser um tipo de inferno, né? E a gente tem um vídeo aqui bem maneiro só sobre Sete Além. Vai que, né, o bebê diabo pede pra ir pro inferno, o GPS dá ruim, leva ele pra Sete Além. É assim que se chega em Sete Além. Se quiser saber um pouquinho mais sobre Sete Além, temos um vídeo completaço aqui no canal. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Nessa altura, gente, o jornal já tinha virado o diário oficial do Tinhoso. E quando a coisa parece que não pode ficar mais absurda, entra a história do Zé do Caixão. Pois é, o próprio NP, né, o Notícias Populares, publicou que o Mojica, né, o José Mojica, o Zé do Caixão, o nosso ícone do terror nacional, seria responsável por capturar o bebê diabo. Vou dar um jeito nisso! Eles sabiam fazer uma fique, né? Com certeza. A galera tava tão desesperada que teve até gente querendo entrar com crucifixo no hospital pra ver o Tinhoso. Mona,
Você é maluco? Mas esse povo não tem o que fazer também, né? Na época não tinha muito, Não tinha internet, não tinha vídeos no YouTube, não tinha o assombrabado. Ai, gente, vai fazer bebê, vai, né? Fornicar pra ver se nasce os bebês direito, nasce o bebê anjo, né? Você podia trabalhar pra nascer o rival do bebê diabo. Com 9 meses ele já podia dar o truque no bebê diabo. Enfim. Justo. Meu Deus. E o povo começou a querer saber mais, né, gente? Que uma fofoca boa é uma fofoca boa. Fofoqueira! E a fofoca pela metade sempre mata o fofoqueiro. Que fofoca. E morreu. Enfim, quem eram os pais da criatura, Lucas Gama? Segundo o jornal, o pai era um fazendeiro de Marília que nunca tirava o chapéu. Aqui tem coragem. Porque ele escondia os chifres. Essa é clássica, né? Essa daí até em festa junina tem. Já a mãe, ela seria culpada por ter amaldiçoado a criança durante a gravidez. Ela teria dito coisas como: "Esse diabo não me deixa dançar", o que teria gerado uma descarga magnética negativa no bebê. Isso eu consigo imaginar, é atual. Por quê? Porque, enfim, a mãe tá lá querendo dançar, querendo fazer as coreografias dela e o bebê fica ali enchendo a barriga dela, chutando. Aí ela falou: "Morre, diabo, que eu quero fazer minha trance". Eu não ouvi o que eu ouvi? Enfim, era uma fanfic que acontecia como hoje em dia, em tempo real. A fake news, gente, tá aí, ó, desde que o mundo é mundo. Só que no fundo dessa história toda, havia um fundinho de verdade. É verdade. Um repórter da Folha, que é um meio de comunicação hemogênico, Hegemônico. Às vezes eu sou muito burra. que, enfim, nunca conta mentiras, Imagina, tá, gente? nunca. Leia esse deboche. O Marco Antônio Montadon foi montadon em seu cavalo até o hospital e descobriu que, de fato, tinha nascido uma criança com saliências, protuberâncias em sua testa e um prolongamento no cóccix, o que a medicina identifica como cauda vestigial, que, enfim, podiam ser corrigidas ali numa breve cirurgia, gente, ainda na maternidade. O povo aumenta mesmo as histórias. Aumenta demais. Resumindo, a criança nasceu com as protuberâncias e um pedacinho de cauda ali que, enfim, não era nada demais. Só que o pessoal aumentou a história, né? A intenção era publicar uma crônica reflexiva sobre medo, religiosidade, mas o NP olhou aquilo e pensou: Olá, eu gosto de dinheiro. Bora fazer o bloco render, meu amor. Bora fazer uma fic bonita. E rendeu, gente, mas rendeu bastante. A tiragem do jornal triplicou. De 80 mil, pulou para o quê? 200 mil exemplares. Só no primeiro dia sobraram só 8 exemplares nas bancas de São Paulo. Foram 25 dias seguidos de história de bebê diabo, gente. Ninguém nem aguentava mais. Era a manchete principal durante todos esses dias. E depois, mais 12 dias de matérias complementares quando o negócio foi esfriando. E era um verdadeiro pacto com o capeta, mas com um pouquinho de lucro. E foi assim que eu fiquei rico. Aliás, se você tá aqui até agora e ainda não clicou no like, não se inscreveu, o capeta vai te cutucar aí de noite, hein? Então já deixa o like, comenta se sua avó também conhecia essa história e se inscreve aqui também no canal. E se você curte nossos surtos e nossas histórias bizarras, vai lá também conhecer o nosso outro canal, o Dublabado, que a gente fala sobre dublagem, fofoca, bastidores, enfim, a coisa é doida, gente. E se quiser dar aquela força sobrenatural pra gente continuar fazendo conteúdo, se torne membro. Tem coisa que só quem vendeu a alma pra nós tem acesso. Vender a alma por R$ 2,90, que alma barata. Vai que, né? Enfim, isso no Dublabado. No Dublabado. O caso foi perdendo a força em junho, até porque o pessoal vai entrando de férias ali, as crianças ficam dentro de casa enchendo o saco. E a última notícia dizia que o bebê tinha fugido pro Nordeste, sequestrado por justiceiros. Os cangaceiros sequestraram o bebê diabo. Aqui tem coragem. A FIC foi longe demais. A lenda se dissolveu, mas ficou marcada no imaginário coletivo. Até hoje, tem gente que jura que viu e conheceu alguém que viu. E vale lembrar que a grande imprensa ridicularizou o caso na época, o que até aumentou a sensação de mistério e perseguição para quem acreditava nessa história. Aliás, a grande imprensa também tem várias histórias que a gente pode trazer aqui, como
a autópsia da Zona 51 que passou no Fantástico. Tem a coisa do chupa-cabra que todo domingo o Gugu tava falando, a gente também pode trazer aqui. Tem uma história da minha cidade natal, de Euclides da Essa Cunha, é das verdade. pedras flutuantes, das pedras que ficavam caindo do céu. Gente, vamos trazer essas matérias todas para você relembrar um pouco com nostalgia e arrepios aqui no Assombra. Mas me fala uma coisa, por que será que essa história marcou tanto? Eu acho que é porque o Brasil sempre foi um terreno fértil aí para explicar o caos com o sobrenatural. Só ver as nossas lendas, né? Né? E porque o diabo sempre rende, gente, nas manchetes, na política, no WhatsApp da sua tia. E como tem diabo na política. E claro, porque no fundo a gente ama também ter um medinho ali de um caso bem contado, não é? E eu amei. Se o diabo realmente nasceu em São Paulo, ele com certeza tinha um contrato assinado com o Notícias Populares. Se ele nasceu em São Paulo, eu não sei, mas que o enxofre dele ainda tá circulando por aqui, tá? Porque... O negócio aqui é cinza, a galera. poluição. Tô até, ó, sem poder respirar hoje. Enfim, o jornal Notícias Populares fechou de vez em 2001. E levando com ele vários causos e histórias para as profundezas do esquecimento, que nem o Príncipe de Astúrias. Verdade, o Titanic brasileiro do terror, que mesmo depois de 108 anos de seu naufrágio, continua assombrando a Praia das Caveiras. E quer saber mais sobre esse babado sobrenatural? Então clica no card ou no link da descrição. E até o próximo Assombrabaldo. Ai, gente, o bebê diabo. Bebê diabo. O pessoal adorava uma fic Mas boa. eu vou te dizer que esse negócio de bebê assassino, bebê diabo é uma coisa doida, né? Você imagina. Eu fico imaginando um bebezinho pulando pra cima e pra baixo, correndo pra assustar todo mundo na rua. Imagina São Paulo nessa época, Só dá uma bicuda, gente. Dá uma bicuda que acabou a história do bebê diabo. Socorro. Diabo!